Saudações, meus caros amigos e convivas! Bem-vindos ao canal Astrologia, o nosso espaço para elaborarmos juntos e estudarmos juntos o conhecimento da astrologia. E para quem ainda não assistiu o vídeo sobre as polaridades, um ensaio sobre, clica aqui e assista antes de começar a assistir essa sequência de 6 vídeos, nos quais eu irei apresentar os pares, opostos e complementares da astrologia, percorrendo assim os 12 signos, os 12 grandes arquétipos da astrologia. Só lembrando que a polaridade é bem diferente da oposição. A polaridade, ela está explicando que existe 2 polos e a oposição, ela tem a complementaridade em seu oposto. Sendo assim, na astrologia, os 2 polos possuem a mesma polaridade. Isso é um assunto um pouco complicado, então eu sempre vou repetir isso para que a gente possa não confundir, ok? A astrologia, ela é dividida em 12 grandes arquétipos. E como é que surgiu tudo isso? Os antigos acompanharam o movimento do Sol durante o dia e o movimento da Lua durante a noite e desenharam uma linha na qual todos os outros astros fazem parte desse caminho. E para facilitar o conhecimento, foi projetado, assim como em cima e embaixo, foi projetado a abóboda celestial ou a abóboda celeste. E essa abóboda, ela comporta 12 partes, sendo assim cada parte com 30 graus. Isso se dividido igualmente. Quando nós vamos fazer um cálculo exato, respeitando a posição do meio-céu, ou seja, do zênite, e respeitando a posição do ascendente, ou seja, olhando no horizonte visual, qual é o signo relativo ao ascendente e qual é o signo relativo ao meio-céu. Diante disso, os antigos traçaram o movimento aparente do Sol e o movimento aparente da Lua para desenhar todas as demais casas. E na astrologia nós temos vários sistemas de cálculos de casas, mas hoje o que eu quero falar para vocês é que dentro destes aspectos nós temos que observar bastante a luz e a sombra, porque a luz e a sombra vão compor a oposição e dar a ideia de complementaridade, diferente da ideia de polaridade. Quando a gente analisa a luz e a sombra, nós estamos olhando para o mesmo eixo, ou seja, o mesmo eixo no qual a luz alcança e a sombra é projetada. E o que é a luz e o que é a sombra? Bem, meus caros, se a gente for dividir a esfera celeste ou o mapa astrológico em 2 partes, nós vamos ter a parte de cima como a parte iluminada. E vocês vão entender melhor assim se a gente imaginar um relógio. Sendo 6 horas da manhã a ponta da esquerda, 6 horas da tarde a ponta extrema da direita, meio-dia cortando a esfera em 2 partes. Então nós vamos ter uma divisão em 4 partes. Nós dividimos em 4 grandes partes a nossa circunferência, ou o nosso mapa, ou então o desenho da abóboda celestial, que é o caminho onde o Sol percorre junto com a Lua. E uma obra que eu gosto muito de citar é o Kybalion, que compõe os 7 grandes princípios. Todo o hermetismo está contido nesses 7 princípios. Seriam eles o princípio do mentalismo, que consiste em nós refletirmos que tudo é uma mente. O universo é uma criação mental do todo, do que representa o todo. Isso na astrologia representa a unidade, representa o nosso mapa, representa como que nós vamos tratar racionalmente o nosso autoconhecimento. Em seguida, tem o segundo princípio, que é o princípio da correspondência. Nesse segundo princípio,
o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Então existe uma correspondência entre esses planos superiores e os planos inferiores. O microcosmo humano, ou seja, toda a nossa existência, ela possui regras, leis, nas quais se assemelham ao macrocosmo. E aí nós vamos ter então o princípio da vibração. Nada está parado, tudo se movimenta, tudo vibra. Aí está a diferença das várias manifestações entre a matéria, a energia, a mente, o espírito, que os antigos chamaram de vibração. E a nossa quarta lei seria o princípio da polaridade, onde diz que tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em graus. Extremos se tocam. As verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Então, nesse princípio da polaridade, é onde na astrologia nós vamos estudar o masculino e o feminino. E assim, esses extremos se tocam em algum ponto, porque onde começa o masculino e onde termina o masculino. Onde começa o feminino e onde termina o feminino. E em quinto lugar, nós vamos ter o princípio do ritmo. O princípio do ritmo, segundo Caibalion, diz que tudo flui para fora e para dentro. Tudo tem duas marés. Todas as coisas se levantam e caem. A oscilação do pêndulo se manifesta em tudo. A medida da oscilação à direita é a medida da oscilação à esquerda. O ritmo compensa. E assim nós podemos então compreender que dentro desse princípio a astrologia faz e realiza esta equação. Na verdade, isso se torna uma música, uma poesia, uma arte. E em sexto lugar, nós vamos ter o princípio da causa e do efeito. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente o nome dado a uma lei desconhecida. Há muitos planos de causalidade, porém nada escapa à lei. Assim sendo, segundo Caibalion, nós podemos então observar atentamente as causas para, por fim, ter uma noção daquilo que nós vamos colher como efeitos. E a sétima lei do Caibalion seria o princípio do gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem seu princípio masculino e o seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos da existência. E isso não se refere nem ao homem e nem à mulher. Não se trata da sexualidade. Não se trata desse aspecto físico do masculino e do feminino. E sim nas forças que compreendem o masculino e nas forças que compreendem o feminino. Como se o masculino fosse toda a parte consciente de força, de ação, muito aplicado à mente. E o feminino seria exatamente o inconsciente, o subconsciente, o papel reativo. Então, assim, sabendo das 7 leis do Caibalion, são essas 7 leis que vão nos nortear para compreender melhor o conceito de gênero, polaridade e oposição na astrologia principalmente. Assim sendo, depois dessa breve introdução, porque é muito importante que a gente compreenda isso, nós vamos entender que na polaridade nós vamos usar palavras que vão dar duplo sentido, ok? Então, nesse duplo sentido, é muito importante que a gente estude antes os princípios do Caibalion, ou seja, as 7 leis do Caibalion. Senão, nós não vamos conseguir chegar em uma conclusão juntos. E vocês não vão entender o que eu estou falando, e aí nós vamos ter divergências conceituais. Então, meus caros, se vocês têm algo a complementar ou têm alguma visão diferente daquilo que eu falei neste vídeo, por favor, deixe aqui nos comentários para que a gente possa construir e evoluir um pouco mais o conhecimento da astrologia. Todos os comentários são mais do que bem-vindos e eu tentarei responder a todos. E essa participação é muito importante para que a gente possa construir um novo saber.